Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou então desprezará um e devotará ao outro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje, novamente, vamos fazer uma tradução, compreender com um pouco mais de profundidade uma parábola de Jesus. E hoje a parábola é do mordomo infiel. Vamos entender um pouco mais em profundidade o que essa parábola nos traz de ensinamento para a expansão de consciência, para reconhecermos quem realmente somos, para despertarmos para uma nova vida. Como esse é o foco aqui desse canal. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele joinha para que esse vídeo também alcance mais pessoas. Bom, a parábola do mordomo infiel fala o seguinte: é um senhor, um administrador, que chega então aos ouvidos do seu mestre, lá, do seu patrão, que ele estava roubando, que ele estava de certo modo desfrutando ali dos bens do patrão. Então, ao ele ser cobrado disso, ele pensa com ele, né? Eu preciso fazer algo para que, se eu for demitido, então eu não fique sem comida, eu não fique sem abrigo, eu não fique à deriva, né? Já que pedir esmolas ele tinha vergonha, como mesmo fala na parábola. Então, ao ele ser interrogado e cobrado do seu patrão, e já meio que ter a projeção de que seria mandado embora, ele tem a brilhante ideia de ir em cada um dos devedores do patrão e rasurar então a dívida, né? Se um devia 100, ele disse, risca e bota que deves 80 apenas. Se o outro devia 80, você agora deve só 60. Então, ou seja, ele foi desonesto mais ainda com o patrão para garantir as suas amizades, né, com o povo ali, com os devedores, e, ou seja, pensando nesse futuro, né, pensando em ter um benefício lá na frente. Bom, Jesus então termina essa parábola dizendo, né, se pois não fos tornar-se fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não vos tornastes então fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, muitas traduções da Bíblia, dessas passagens bíblicas, né, dessas parábolas de Jesus, possuem alterações aí de palavras que não estou aqui para julgar qual que é a certa ou qual que é a errada, mas eu vejo, principalmente das religiões, uma necessidade muitas vezes de alterar palavras, como eu já vi em outras traduções. Esse final dessa parábola, né, não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, no fim podem significar a mesma coisa, mas quando você fala riquezas, dá a entender que Jesus está falando apenas das riquezas materiais. Dá a entender que Jesus está abominando uma vida próspera, abundante. No meu entendimento de hoje, não é isso que nos torna distantes de Deus. Até porque podemos passar a vida inteira sem ter realmente o entendimento ou abrir a nossa consciência para a conexão com Deus e ao mesmo tempo não termos riqueza e ao mesmo tempo ter uma vida com dificuldades, com, né, pobreza material. Uma coisa então não está nada relacionada à outra. Contrapartida, essa parábola ela nos fala que se não estamos sendo fiéis com as nossas atitudes no decorrer da nossa vida aqui no dia a dia, seja, né, num trabalho que a gente tem, seja realmente fiel, seja dentro da nossa casa, e não só em relação a dinheiro, a riquezas, né, materiais, mas em relação a qualquer outra relação, de certo modo, que a gente possa ter e que não estamos sendo sinceros, como Deus, como a inteligência divina vai nos entregar, de certo modo, a verdadeira riqueza, como Jesus mesmo ensina, como vai nos confiar a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza que eu quero trazer aqui, talvez uma reflexão, né, sobre a verdadeira riqueza, é porque precisamos fugir dessa visão materialista de que quando Jesus falava nas parábolas
da verdadeira riqueza ou da verdadeira abundância, ele estava falando sobre o mundo material. Não. A verdadeira riqueza, na minha humilde interpretação atual, né, depois dessa virada de chave com o autoconhecimento, com a expansão de consciência, Jesus estava falando da conexão direta com Deus, de você sentir-se em unidade com o divino, com a consciência maior, de você ter o entendimento de que você está conectado a tudo e a todos, de você ter o entendimento que você não é apenas o seu corpo e a sua mente, que está sempre, né, criando as preocupações, os medos, as ansiedades. Essa é a verdadeira riqueza, de nos sentirmos em unidade no aqui e agora. Sentimos então a paz de Deus, sentimos a abundância do ser, e ser não está nada relacionado à sua situação de vida, mas é você sentir a vida para além das situações que a vida vai lhe trazer. Essa é a verdadeira riqueza. Mas para termos essa compreensão, de certo modo, é necessário criarmos esse terreno, né? Criarmos essa base concreta, né? Como em outras palavras Jesus fala, né? Criarmos essa casa na rocha para que essa compreensão, ou seja, esse entendimento, essa frequência mais elevada de entendimento, de conexão com Deus possa acontecer. Nos separamos de Deus porque passamos a servir um Senhor que não essencialmente aqui é a riqueza, né? Como eles falam aqui, que não podeis servir a Deus e a riqueza, mas servimos ao nosso próprio conhecimento, à nossa própria ignorância. Porque ignorância é isso, é você estar identificado com uma ideia, identificado com um conhecimento e não conseguir ouvir nada que vá contra esse entendimento. É por isso que as parábolas de Jesus, elas têm tanta sabedoria, né? Ela permite com que pessoas, de certo modo, mais simples compreendam, mais simples nesse entendimento, e pessoas que buscam essa liberdade mais profunda a entender realmente, de certo modo, a trazer clareza para a sua jornada também de expansão, de autoconhecimento e principalmente de conexão com Deus, que era o principal objetivo de Jesus, com a sua jornada, com os seus exemplos e com as suas parábolas. Não podemos servir a dois senhores, porque se estamos servindo ao nosso ego, servindo ao nosso conhecimento, à nossa razão, não estamos então, de certo modo, servindo também a sabedoria de Deus, ou possibilitando que a sabedoria de Deus atue em nossa vida. É por isso que fazer essa conexão e junto ainda utilizar o nosso entendimento por vezes é difícil. Não estamos aqui para entender. O entender é da nossa própria mente limitada, do nosso ego, de querer tornar tudo algo do campo do conhecido. Só que tudo que é do campo do conhecido é passado. Uma fórmula para a felicidade, poderíamos dizer, é você ter essa experiência no agora, subtraindo a memória. Por que subtraindo a memória? Porque você precisa tirar aquilo que você já está interpretando, concluindo de forma tão automática com a sua mente e viver essa experiência do agora como se fosse algo realmente novo. Isso é possível quando você passa a reconhecer que está vivendo de uma noção superficial de quem você é. Então você não pode servir ao seu ego, à sua vontade limitada, ao seu eu limitado e junto servir a Deus ou servir a consciência, servir a uma consciência mais ampla. É de outra maneira que eu gosto sempre de dar essa referência. Não há como você utilizar das regras, dos entendimentos, dos valores que você carrega em sua mente, que por vezes estão distorcidos aí por traumas, por relações mal resolvidas, relações que eu falo com nossos pais, relações com as pessoas que criaram a gente, que passaram muito das suas crenças, das suas limitações e dos seus medos, e ao mesmo tempo vivermos com base nas leis de Deus. E lei é uma forma simples, eu acredito, de fazer você entender, porque existem leis de Deus que estão totalmente contra as leis, de certo modo, ou o modo qual o ser humano passou a entender a realidade, passou a entender a vida e a entender a si mesmo. Né? Existem muitas leis de Deus que nos colocam em um novo estágio de consciência, em uma nova frequência, realmente, que nos ensinam a soltar, a viver mais presente no agora, a, de certo modo, nos conectar com a nossa essência, com a nossa quietude. E aí, de certo modo, não estaríamos mais utilizando como referência o nosso conhecimento, aquilo que aprendemos no passado.
das experiências do passado, porque muitas vezes essas experiências elas foram compreendidas, interpretadas, e o significado que trouxemos dela são significados muito negativos, muito superficiais e, de certo modo, muito mal compreendidos. Então, na minha atual compreensão, essa parábola faz uma reflexão profunda também para você que está nessa jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência. Você não tem como servir a dois senhores. Mas desapegue um pouco dessa ideia de você servir a riqueza e a Deus, ou que você precisa estar, de certo modo, negando as coisas materiais, negando a riqueza, fazer uma vida simples, humilde, para estar conectado a Deus, muito mais do que você, de certo modo, usufruir dos bens materiais. Eu não estou descartando aqui, e eu tenho certeza absoluta que deve ser de grande valia e ajudar muito nessa desconstrução, nessa conexão com o divino, não estarmos apegados aos bens materiais. Porque é isso que acontece muitas vezes, a gente estrutura a noção de quem a gente é nos bens materiais. Então, quando aquilo já não está mais presente, a gente não sabe mais quem somos, ou perdemos a referência de quem acreditamos ser. Por isso que uma vida simples, mais regrada, uma vida de certo modo minimalista, ela tem a chance, ela tem de certo modo um viés aí mais para nos aproximar mais da divindade, do que da simplicidade até mesmo, né? Que precisamos desenvolver essa simplicidade, como eu falei, para viver a verdadeira felicidade, a alegria de sentir Deus, e isso acontece quando você vive a experiência do momento presente, menos a memória. Esse menos a memória é menos o seu eu, o seu falso eu, o seu ego. E aí você vive a experiência pura da consciência, da presença, de estar mais presente no dia a dia, no agora, onde a vida acontece. Então, não podemos servir a dois senhores. Para finalizar, eu trago uma outra expressão que está lá em Salmo, capítulo 46, versículo 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tudo o que precisamos, até mesmo para compreender em profundidade essa parábola de Jesus que nos conta sobre não servir a dois senhores, é silenciar a nossa mente. É justamente por isso que trazer reflexões que nos ajudam a expandir a consciência é muito bacana, e espero aqui estar lhe ajudando realmente com uma reflexão que lhe faça pensar, faça você fazer a autoconsciência e reconhecer realmente, né, a quem eu estou servindo. Eu estou buscando luz, mas eu estou servindo as trevas? Eu estou buscando a Deus, mas eu estou servindo ao que está me separando dele? E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus é uma forma de dizer: aquieta você também. Se aquiete, busque fazer meditação, busque algo que faça com que acalme a sua própria mente. Porque, na maioria das vezes, o que a nossa mente faz? Ela quer entender tudo. Poucas, provavelmente, são as pessoas que param para ler uma passagem bíblica ou uma parábola, algo, né, algum tipo dessa leitura, e reflete. E pede para Deus, pede para o universo, pede para essa inteligência divina que nos habita, para lhe mostrar um significado mais profundo. Algo que possa realmente trazer transformação para si, não apenas para a sua vida. Talvez aí o grande insight é buscarmos não essa transformação para a nossa vida, transformação para nós. É compreendermos que somos nós que precisamos ajustar as nossas lentes, regular nossos ouvidos, né, nossos olhos, para ver o que está além, né, dessas conclusões, dessas interpretações tão superficiais. Então, poderíamos ler uma passagem como essa, pedir um direcionamento para tomarmos uma ação, uma decisão na nossa vida. Não, está tudo certo. Agora, se cada dia mais a gente trazer esse entendimento de que Deus mostra o que eu preciso mudar em mim, não só na minha realidade. A realidade, ela se adequa à sua transformação, à sua mudança. Mudança no seu olhar, no seu entendimento, no seu pensamento, naquilo que você sente. E aí está um grande insight, por isso que eu trouxe novamente, né, essa última expressão, esse ensinamento que está lá em Salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque, como eu falei, a nossa mente ela vai estar sempre buscando uma resposta. Mas o segredo não é ter todas as respostas, mas silenciar a necessidade de perguntas. Daí surge uma nova consciência, daí surge
uma clareza que as respostas não poderiam lhe trazer. Porque por vezes as respostas que eu tenho prontas aqui para uma situação que você está vivendo não é eficaz, não é suficiente. É sobre você conhecer o seu próprio caminho. E um grande caminho aí é silenciar a necessidade de fazer perguntas. Silenciar esse que precisa entender, que precisa ter tudo claro, que precisa já programar como tudo precisa acontecer. Porque esse movimento automático da nossa mente é aí que nos tira da paz, né? Nos tira da abundância, ou cria toda a ilusão que a gente vive. Né? Por isso que é chamado, né, que todo sofrimento, no fundo, é uma ilusão. Mas quando nos identificamos com isso, fizemos desse sofrimento parte de quem somos. Mas no fim, é uma ilusão, é uma história, é uma resistência, é uma negatividade que estamos criando com a nossa própria mente. Que a mente tem essa necessidade de buscar uma resposta, de buscar uma saída, de encontrar, de ter tudo projetado já nos seus próprios parâmetros. Mas a gente está aqui para compreender o quanto Deus, de certo modo, a inteligência da vida é muito maior, nos habita e pode aí nos ajudar. Espero que essa reflexão tenha também colaborado na sua jornada de expansão de consciência. Lembre-se, servir a dois senhores é reconhecer que não podemos servir a nossas vontades, né, nosso ego, nosso prazer, nosso desejo compulsivo e ao mesmo tempo estar conectado a algo mais real, mais divino. Não há como alimentarmos a ilusão e ao mesmo tempo a consciência. Não há como alimentarmos a luz e ao mesmo tempo a escuridão. Não é possível servirmos a dois senhores. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu já deixo novamente aquele convite de seguir o canal. Vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.